3 de julho, com o início do mês, começaram a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor dos candidatos às eleições municipais que vão acontecer em novembro. Daqui a pouco os detalhes e ainda hoje você vai ver. Cenário das arboviroses faz chegar ao fim emergência pública em saúde. Tempo seco impacta diretamente na saúde das crianças. Filme divertidamente traz à tona uma visão didática e sensível dos sentimentos. Eu sou Matheus Borges e o 30 Minutos começa agora. Um bom dia para você. Nós abrimos esta edição te mostrando que a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou o fim da emergência em saúde pública no estado em razão do cenário epidemiológico das arboviroses. A medida havia sido instituída por meio de decreto no dia 26 de janeiro deste ano, com validade de 180 dias. Devido à queda contínua das notificações de casos de dengue, zika e chikungunya nas últimas semanas, o período pôde ser antecipado. Vale lembrar que em Patos de Minas se tem 6 mortes por dengue registradas só neste ano. Diante do cenário de desabastecimento de vacinas contra a brucelose no país, com reflexo em Minas de um déficit de aproximadamente 130 mil doses para o primeiro semestre, o Instituto Mineiro de Agropecuária prorrogou a primeira etapa de vacinação e a declaração contra a doença. Sendo assim, produtores rurais devem vacinar as fêmeas bovinas e bubalinas de 3 a 8 meses de idade até o dia 31 deste mês e assim declarar em uma unidade do IMA. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta falamos de política. Saiba as principais restrições do calendário eleitoral que começa neste mês. 11 horas da manhã e 35 minutos, estamos de volta para te mostrar que com o início do mês de julho começaram a valer as principais restrições previstas no calendário eleitoral para impedir o uso da máquina pública a favor de candidatos às eleições municipais que acontecerão em outubro. A primeira data de destaque é o dia 6 de julho, em cujo período os pré-candidatos ficam restringidos de participarem em eventos como inaugurações, bem como contratações e demissões de servidores públicos. Nós estamos aí nos aproximando de mais uma eleição municipal e dentro desse período eleitoral nós temos algumas datas que são importantes de se observar, necessariamente dos partidos políticos nesse período pré-campanha, e nós temos aí uma data que é extremamente relevante, que é a partir do dia 6 de julho. Essa data ela é importante observar, notadamente aqui em Patos, que a gente tem aí candidato à reeleição, pelo menos tem se posicionado dessa forma, que é um período a partir do qual não será mais permitido a realização a participação de candidatos em inaugurações, bem como há uma proibição de nomeação para cargos públicos, tudo isso de modo a garantir a isonomia daqueles que vão disputar o pleito em outubro desse ano. Neste mês, ocorrem também as convenções internas. A partir do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto, os partidos políticos realizarão as suas convenções. Dentro dessas convenções, os partidos escolherão os seus candidatos para a disputa municipal, tanto para o executivo, no caso os candidatos a prefeito e vice-prefeito, e os vereadores que comporão a chapa de cada partido ou federação. As pessoas que forem escolhidas para a disputa do pleito farão o registro, apresentarão toda uma documentação à Justiça Eleitoral, requerendo o registro da sua candidatura para a disputa do pleito eleitoral de outubro. Os partidos farão o registro tanto da chapa de prefeito quanto da chapa de vereadores. A campanha eleitoral se inicia em 16 de agosto. Até lá, os pré-candidatos devem ficar atentos ao que pode ou não pode ser feito.
porque há a possibilidade já há algum tempo daqueles que pretendem se candidatar se posicionarem como pré-candidatos. Nesse período pré-campanha, que é anterior ao dia 16 de agosto, que é a data a partir da qual se inicia propriamente a campanha eleitoral, aqueles que pretendem disputar o pleito podem se apresentar como pré-candidatos, expor as suas ideias, os seus projetos, estando proibido, contudo, de fazer pedido expresso de votos e, naturalmente, distribuir material de campanha também fica proibido. Já a partir do dia 16 de agosto, inicia-se a campanha eleitoral e é o período a partir do qual haverá aí a distribuição de material gráfico de campanha, a possibilidade de realização de passeatas, carreatas, comícios, dentro daquilo que a legislação permite no período de campanha eleitoral. Pois é, a divulgação é essencial para que os eleitores conheçam projetos e direcionamentos de candidatos e também de partidos. Entretanto, é preciso cumprir prazos e definições dispostos na legislação. É considerada propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada fora do período permitido e cuja mensagem contenha pedido explícito ou subentendido de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento não permitido no período da campanha. Existe a propaganda que é antecipada, que é lícita e a que é ilícita. Essa regulamentação ela está na resolução 23.610 de 2019 do TSE. Não serão considerados como propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam o pedido explícito de voto, atos que façam menção à pretensa candidatura e exaltem as qualidades pessoais dos pré-candidatos. Esses atos poderão ter cobertura dos meios de comunicação, inclusive via internet. A propaganda passa a ser ilícita quando, por exemplo, o pré-candidato faz pedido expresso de voto. Ainda que esse pedido de voto seja implícito de certa forma que dê a entender que o candidato está pedindo voto. Por exemplo, vote em mim, algo nesse sentido, que dê a imagem, a impressão que ela está pedindo voto. Então aí dessa forma pode-se configurar a propaganda eleitoral antecipada e ilícita. As mesmas vedações para a propaganda eleitoral no seu período regular, após 16 de agosto, devem ser observadas na propaganda eleitoral antecipada. Então, principalmente no que se refere à forma. Por exemplo, se o pré-candidato posta algum comentário nesse sentido em um site de órgão público, ele está vedando ele está incorrendo em vedação da propaganda antecipada. A participação de filiados a partidos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates em rádio, TV e internet é lícita, observadas as regulamentações. Além disso, os pré-candidatos também podem participar de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e custeados pelos partidos. A participação de pessoas filiadas a partidos políticos ou de pré-candidaturas e pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates na rádio, televisão e internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pela emissora de rádio, o tratamento isonômico, ou seja, tem que conceder também a outras pessoas essa oportunidade. Outra possibilidade, encontros, seminários, congressos em ambiente fechado, então não pode ser em ambiente aberto, as expensas dos partidos, então os partidos que têm que custear esses encontros, para tratar de organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, plano de governo, alianças partidárias visando as eleições. E isso daí, na verdade, essas atividades podem ser divulgadas como instrumentos de comunicação intrapartidária dentro dos partidos. Ainda de acordo com a resolução, atos de parlamentares e debates legislativos, bem como divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive em shows, apresentações e performances artísticas e redes sociais, são permitidos aos pré-candidatos. Nesse contexto, se preserva até mesmo a possibilidade de expressar a sua opinião. Então, desde que não haja pedido explícito de voto, o pré-candidato pode expressar a sua opinião sobre determinado tema, sobre determinado candidato, desde que não faça, claro, de maneira a ultrajar aquele candidato, porque também vai incorrer uma outra vedação. Tem que ser feito assim a sua exposição, desde que de maneira correta, dentro da legislação. Agora uma dica para você que precisa realizar seus implantes dentários ou facetas dentárias. Preste muita atenção nesse recado do Dr. Victor Hugo, da Oral Sim Patos de Minas. Olá!
Esse recado é especial para você que não está comendo mais nada do que gosta, nem aproveitando os grandes momentos da vida por conta das ausências de dente. Pessoal, chegou o mês de julho aqui na Oral Sim e o mês de julho é um mês imbatível de condições especiais para você realizar o seu sonho dos implantes dentários. Aqui, na melhor clínica de implantes dentários de Patos de Minas e região. Mas para isso você precisa pegar o telefone agora e discar no 9960-4300. Vou repetir. 9960-4300. Abandone de vez as antigas dentaduras e venha sorrir com os dentes fixos aqui na Oral Sim Patos de Minas. Um grande abraço e aguardo todos vocês aqui. Até mais! Um abraço, doutora. Até mais. Então, olha só, agende sua avaliação pelo telefone 3812-4300 ou mande mensagem agora mesmo no WhatsApp 99960-4300. Seu implante e as facetas são na Oral Sim. Rápido intervalo e na volta você vai ver que valor na conta de luz deve aumentar neste mês e você vai conferir dicas para economizar. 11h47. Julho terá condições de geração de energia menos favoráveis, segundo a ANEEL, e isso vai refletir no valor das contas de luz. A bandeira tarifária para o mês de julho é amarela. Com essa sinalização no corte de luz dos consumidores do país, a conta terá um acréscimo de R$ 1.885 a cada 100 kW. De acordo com o órgão regulador do setor elétrico brasileiro, a bandeira amarela foi acionada em razão da previsão de chuvas abaixo da média até o final do ano, em cerca de 50% a menos, e pela expectativa de crescimento da carga do consumo de energia no mesmo período. Esse cenário de escassez de chuvas, somado ao inverno com temperaturas superiores à média histórica do período, deve fazer com que sejam utilizadas termoelétricas para suprir a demanda de carga. Diante deste cenário, há algumas dicas que podem auxiliar a economia de energia e resultar em um peso menor no bolso do consumidor. Lá em casa a gente faz o possível para economizar, lá mesmo assim está vindo muito caro. Chuveiro solar, né, menos problema, mas quando eu vou tomar no chuveiro elétrico, a gente dá uma molhada, primeiro dá uma ensaboada, depois você vai enxaguando. Deixar as luzes apagadas, né, só ficar acesa quando a gente estiver utilizando. Eu evito deixar as coisas ligadas na tomada se eu não estou usando. Geladeiras e refrigeradores também são aparelhos que gastam muita energia. Em bom estado, uma geladeira funciona 12 horas por dia, ou seja, 360 horas por mês. É sempre importante verificar se, por exemplo, as borrachas estão funcionando bem e estão mantendo a vedação adequada. Os refrigeradores, geladeiras, freezers são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas e é importante estar atento a esses equipamentos, como por exemplo, evitar a abertura e fechamento desnecessário, que vai aumentar o consumo, verificar a condição de vedação das borrachas, né, que evitam a troca de calor e também reduzem o consumo e não deixar a famosa roupa atrás da geladeira, ali, equipamentos para secar, utilizar as grades traseiras do equipamento, porque isso prejudica e reduz a eficiência do equipamento. A iluminação geral, feita através de lâmpadas, também é um ponto de consumo significativo que merece atenção. E existem ações que podem ajudar na economia. Favorecer sempre a iluminação natural, quando possível, mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado. E também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário, né? A economia de energia pode começar no momento da compra de um aparelho. Ao comprar aparelhos eletrodomésticos, o cliente deve buscar aqueles mais eficientes, com a etiqueta do Procel da categoria A. Sempre privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos com selo Procel, aqueles equipamentos que são mais eficientes, que ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Devendo-se optar por utilizar máquinas de lavar e ferro de passar com a maior quantidade de peças possíveis, diminuindo assim a quantidade de vezes de utilização do eletrodoméstico. Além disso, deve-se atentar ao uso de equipamentos em modo de espera. Nessa condição, os aparelhos consomem menos do que em uso normal, mas continuam a gastar energia mesmo sem serem utilizados. A eletricidade consumida pelos aparelhos eletrônicos em modo de espera pode representar até 15% de seu consumo em utilização normal. Para economizar, é necessário que o consumidor retire o aparelho da tomada. A máquina eu lavo uma vez na semana, a geladeira você evita ficar abrindo, o chuveiro é bem rápido,
É o possível. Mas a tomada fica lá, na televisão, não desliga. Por exemplo, bebedor de água, no final de semana da minha empresa eu desligo. Eu vou viajar, eu desligo da minha casa também. Desligar os aparelhos quando viaja, né? Acho que isso é importante. E também o dia a dia também, fazer o máximo, né, para manter os funcionando, mas com a economia, né? Pois é, e agora a gente muda de assunto, a gente fala que o tempo seco vai continuar em Patos de Minas. A média esperada como mínima de umidade é de 30% no município. Você vê mais detalhes agora na previsão do tempo. Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a temperatura máxima em Patos de Minas nesta quarta-feira deve ser de 28 graus. Amanhã diminui para 27. Já em Vargem de Minas, nesta quinta-feira, as temperaturas variam de 14 e 27 graus. Já em Presidente Olegário, amanhã vai de 14 a 29. Enquanto isso, em Carmo do Paranaíba, mínima de 13 e máxima de 27. Já em Lagamar, nesta quinta, mínima de 15 e máxima de 28 graus. Onze horas e 52 minutos, ainda hoje a gente fala sobre o filme que trouxe à tona visão sobre sentimentos. Voltamos já. Estamos de volta e hoje tem programa Espaço Feminino com Ludmila Bahia aqui na NTV. O programa desta quarta-feira tem muitas informações. Oi, gente linda! Nossa quarta-feira de Espaço Feminino é sobre cuidados e alertas. Todos os anos ocorrem cerca de 1 milhão de queimaduras no país. Quase 20 mil pessoas morreram entre 2015 e 2020, segundo o Ministério da Saúde. A maioria dos acidentes ocorrem dentro de casa e as principais vítimas são as crianças. Além de prevenção, tipos de queimaduras, vamos mostrar o que fazer e o que não deve ser feito de jeito nenhum nessas situações. Relacionamentos narcisistas, no amor, no trabalho e amizade, os ciclos, as características e as sequelas para a sua vida. Vem ver 18 horas ao vivo aqui na NTV. Sintonize no canal 8.1 ou assista pelo site ntv.tv.br, app da nossa TV, só baixar de graça no seu celular e também pode acompanhar pelo Facebook. Eu te espero! Um filme tem ganhado a atenção de muitas pessoas, divertidamente. O longa trouxe à tona uma visão didática e sensível sobre os sentimentos. Quando crianças, sentimos as emoções de maneira pura e direta, expressando-as da forma que conseguimos enquanto ainda aprendemos o significado de sentir e reagir. À medida que crescemos, surgem novas emoções e, com elas, os desafios de aprender a lidar com esses sentimentos. O filme Divertidamente 2, lançado recentemente, toca nessas questões de forma lúdica e atrai a atenção de públicos de todas as idades. O interessante do filme é que os adultos eles têm muito a aprender, principalmente aqueles que são pais, né? Tanto no 1 quanto no 2, que aí já traz aquela dificuldade que os pais têm de lidar com os filhos adolescentes e mostra de uma maneira muito divertida mesmo o que acontece dentro do cérebro daquele filho adolescente. O primeiro filme focou nas emoções primárias, como a alegria e a raiva, e na forma como essas emoções são sentidas e vividas pelas crianças. No segundo filme, a personagem principal já é uma adolescente, momento em que emoções como ansiedade e inveja ficam mais evidenciadas. Muito interessante a gente falar sobre uma curva da ansiedade, que ela é um U invertido. Nessa curva da ansiedade, a gente tem uma ansiedade que ela é normal e ela é imprescindível, ela é necessária. Eu acho que o filme ele evidencia muito isso, né? A Riley ela começa a pensar numa questão de futuro, ela começa a se movimentar. Então a ansiedade ela é imprescindível, né, na nossa vida.
Só que a partir de um determinado ponto, essa ansiedade ela pode vir a ser patológica, e é uma outra questão que fica muito clara no filme. E a partir daí, a gente pode sim começar a desenvolver determinados transtornos. A ansiedade deve ser tratada com um profissional da saúde mental, mas existem ações e cuidados no dia a dia que podem ajudar a evitar crises. Ela é desencadeada por um pensamento. Então eu tenho um pensamento, eu tenho disparado uma emoção e aí eu tenho um comportamento. Né? Vamos pensar no adolescente, que ele tem muito comportamento ali, né, de raiva, ele tem tristeza, ele tem raiva, então ele chora, ele meio que, né, a gente fala na criança de uma birra, né, que é a questão da raiva, então ele vai expressando isso e aprendendo a lidar com as emoções dele. É muito difícil para o adolescente entender o que está acontecendo com ele. Então, uma rede de apoio, a família, pessoas que consigam conversar e entender sobre isso, sem criticar e falar, você está com drama, isso é exagero, porque você não sabe o que está passando ali. Então, esse acolhimento ele é interessante, esse adolescente saber com quem ele pode contar e que ele pode contar. E vai muito mais além do que apenas na adolescência, né? No caminho da vida, a gente saber com quem podemos contar de verdade. O 30 Minutos de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.